Olá, boa noite. Eu sou o pastor Jair, sou pastor da Igreja Batista em Jardim Ieda, na cidade de Campinas, mas eu moro em Hortolândia e tenho o privilégio de pastorear uma igreja em Campinas, uma igreja a qual eu a amo muito. Hoje eu queria contar o meu testemunho de vida, quem eu era, para quem eu sou hoje. Então eu queria deixar para você João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, nasci na cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossense. Nasci no dia 27/4/1973. Deus deixou órfão de pai, com 8 meses de nascido. Morava na roça. Com o tempo, 1980, minha mãe decide vir para Campinas. Chegando em Campinas, eu já tinha meus 5 anos de idade. Os linguajar de sul-mato-grossense, bar, não era bar, era boliche, mercearia, não era mercearia, era venda, era a linguagem de lá. Pois bem, o tempo passou. Com meus 16 anos, fiz halterofilismo, musculação, tomei muitos anabolizantes. Fui campeão campineiro, campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Aí você deve perguntar, o que você ganhou com isso? Nada. Nada. Talvez foi a depressão, mas isso vai lá para frente. Pois bem, era ateu convicto. Tudo eu achava que acontecia porque eu fazia acontecer. Minha mãe dizia-se ser católica, mas nunca frequentou uma igreja. Vivia, acreditava em tudo, qualquer pessoa falasse, e eu tinha minhas opiniões. 1997, namorando uma moça, ela veio ter um filho. Seu nome é Igor Kaique Ferreira. E eu vim então ter uma crise de depressão profunda. Tive vontade de me suicidar por várias vezes. Uma certa vez, lembro-me, uma voz no ouvido, vai até a casa de fulano e pega a arma que ele tem e atira. Estava disposto a fazer isso. Pois bem, não sabia aonde ficava. Então à noite tentei me perfurar uma colher de pedreiro. Isso foi tão agravante. Me mordia os braços. Hoje eu entendo que era possessão demoníaca também. Minha mãe, como não acreditava em nada, levaram-me para um centro de umbanda. Eu lembro-me que quando o tal do pai de santo lá bateu a tabaca, disse que não conseguia ver nada, porque tinha um homem de cavalo branco
era o que ele falava. Foi agravando tanto de uma forma que meus pais tiveram que me internar no Indaiá. Indaiá era um hospital de louco de Indaiatuba. Passei-me por ali, fiquei alguns meses lá. E o quadro piorando cada vez mais. Minha família era toda leiga. Não sabia o que era uma depressão, não sabia de nada. Quando eles estavam levando para Indaiatuba, tentei me sair da ambulância, mas Deus era tão bom que o camarada trancou-a por trás, naquela época. Dormi amarrado por várias vezes, queria fugir daquele lugar. Me dopavam demais. Até que Deus levantou um homem naquele lugar e falou: esse rapaz não tem nada disso, ele não é louco. Graças a Deus que a minha mãe soube ouvir. Trouxe-me para casa, mas não souberam lhe tratar. Os vizinhos que me conheciam, jogava muito sinuca. Era bom na sinuca. Você sabe o que é sinuca. Disse para a dona Margarida, minha mãe, tem um médico em Campinas, Dr. Nub Orlando Facuri e Dr. José Jorge Facuri. Na época era caro. As pessoas em volta fizeram uma vaquinha até que consegui passar com o Dr. José Jorge Facuri. Lembro-me que na época ele passou para mim Aropax 20mg e com os calmantes. Foi onde ele viu que o calmante dava efeito contrário, não conseguia dormir. Ficava barbudo, andava fedorento. Interessante que começou com uma ansiedade, pânico e depois depressão. Resumindo um pouco, quando eu marquei o retorno com um mês para voltar no Dr. Jorge, já estava bem. Lá estava o Jair arrogante novamente. Me senti o cara. Humilhei um pastor. Resolvi então mudar de Campinas para Belo Horizonte para que tudo aquilo ali passava. Com um ano em Belo Horizonte, eu estava na empresa JM. Com 2 anos naquela empresa, voltou-se novamente a crise depressiva. Interessante que seu Gesso, Dona Eni, lá eles compartilhavam que eu tentei suicídio de novo, tem muitas coisas que não lembrava. E quando eles estiveram aqui em casa, tiveram o privilégio de contar. Pois bem, no dia 23 de março de 1999, 9h30 da manhã, a crise estava muito grande. Mas antes disso, eu cheguei numa farmácia e disse: moça, eu não sou daqui, não tenho família aqui em Belo Horizonte, eu sou de Campinas. Lembro-me que eu passei para o Dr. Jorge, ele me passou um Aropax de 20mg, eu gostaria de saber se você pode vender. Ele é só vendido por receita azul. A moça encarou tudo e falou: eu vou te fazer isso, mas não poderia. Comecei a tomar Aropax, a coisa foi melhorando um pouquinho, mas a angústia era demais. Aí, então, eu passando no dia 23 de março, numa 9h30 da manhã, 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 9h30
Ia ao banheiro, lembro-me muito bem, sou soldador, além de pastor. Trabalho numa caldeiraria pesada. Havia um homem lá chamado José Maria, hoje irmão Zé Maria. Ele me viu chorando, me viu agoniado, angustiado, depressivo. Quando eu chego no banheiro, ele logo em seguida, ele diz: rapaz, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que existe uma pessoa que te ama muito. Eu falei: pois bem, se existe, mostra para mim que eu quero ver. Fui muito arrogante. Era um ateu convicto. Não crer em nada. Até agora eu nunca achei. Se tivesse prova para mim, mostra para mim. Esse camarada saiu do banheiro e voltou a trabalhar novamente. Lá saio eu do banheiro. Quando ele me vê, ele vem com uma Bíblia. A minha vontade era de falar um monte para ele. Ele falou: quero mostrar para você uma pessoa que te ama. Eu falei: então você mostra para mim. E ele abriu no Evangelho de João. E ele começou com este versículo: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele foi ousado ainda. Apontou o dedo para mim e disse: Jesus te ama. Eu falei: então prova. E ele foi provando dentro do Evangelho de João. Queridos, só me lembro-me quando era 9h30 da manhã, uma terça-feira, na empresa JM em Belo Horizonte. Quando eu me dei por fé, lá estava eu de joelhos, entregando a minha vida a Jesus. 1999. Se eu partisse naquela manhã, naquele momento, eu tinha certeza que eu estaria na eternidade com Jesus. Uma coisa que me marcou muito, que até hoje me marca, me perdoe se eu chorar no meio desse testemunho. Aquele homem foi muito ousado. Quando dei-me por fé, não estava só o irmão José Maria, tinha mais alguns irmãos colocando a mão sobre a minha cabeça e orando por mim. E eu em planto, dizendo: eu amo esse Jesus. Ele me perguntou: você tem uma Bíblia? Eu falei: não tenho. Eu era um ateu. Por isso que eu te fiz a pergunta com arrogância. Pois eu vou te dar uma Bíblia. Isso foi uma terça-feira. Ele falou: ele é um assembleiano, você precisa escolher uma igreja e servir ao Senhor. Fui na congregação cristã, não gostei. Fui na Assembleia de Deus, que é da linhagem dele de Belém. Não foi do meu perfil. Uma coisa linda que aconteceu. Com 2 meses de convertido, o Novo Testamento já tinha lido 2 vezes. O meu primeiro amor por Jesus foi demais. Esse irmão José Maria, eu a vi na quarta-feira, do dia 24 de março. Depois eu a vi novamente no dia 25 de março, na quinta-feira. E no dia 26 de março, ele foi chamado à administração e o mandaram embora. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus usa quem Ele quer para salvar os seus. De Mato Grosso a Campinas, de Campinas a Belo Horizonte, uma depressão, para que eu pudesse conhecê-lo.
A dona Eunice e o seu Gesso fizeram parte de toda essa história minha. Morava no fundo da casa deles, pagava aluguel para eles. E ela disse que é jeitinho mineiro. Jair, vamos na presbiteriana comigo? Fui à igreja presbiteriana. Meu primeiro pastor, pastor Antônio Sperber, amei demais aquele pastor. Até hoje o amo. Hoje senhorzinho, seus 86 anos de idade. Um homem muito sábio, muito conhecedor da palavra. Não perdi um culto, nenhuma IBD. Uma coisa interessante com um jovem convertido, com 3 meses de igreja já estava dando aula para a classe do jovem, na falta de uma professora. Até que um dia o reverendo Antônio Sperber me chamou no gabinete e disse: você precisa voltar a estudar, concluir o ensino médio, porque Deus tem um chamado para a sua vida, um chamado ministerial. Pois bem, o tempo passou. Fui batizado ali. Em 99 eu voltei para Campinas novamente. Eu cheguei para o meu pastor, Antônio Sperber, e disse: pastor, eu entendo que meu tempo aqui acabou. Ele falou: pastor Jair, não vá para Campinas, fique aqui. A igreja te ama. Todos aqui lhe amam. Você vai concluir o ensino médio. E você vai fazer o seminário presbiteriano em BH. Falei: pastor, mas eu não tenho ninguém aqui, nenhum parente, ninguém. Eu preciso voltar. Lembro-me como se fosse hoje. Você vai desviar da palavra, você vai desviar da igreja, você vai afastar. Eu falei: não, pastor. Aí contei todo esse testemunho a ele. A lágrima descia em mim também. Cheguei aqui, conheci a igreja presbiteriana Maranata, no Jardim Rosolém. Conheci o reverendo Jonathan, que confirmou esse chamado, mas contestava muito a igreja presbiteriana no batismo de criança e na ceia do Senhor. Eu falei: não. Aqui perto da igreja Maranata tinha a igreja Batista Boas Novas. Fui conversar com o pastor Antenor Slonson, contei meu testemunho, quem eu era, o que Deus havia feito na minha vida. Ele falou: você precisa batizar de novo aqui e ficar 6 meses de banco. Lá vai eu, casado já com a Andréia Cristina de Assis Ferreira, minha esposa. Nós tomamos a decisão de ir, ela era presbiteriana. 6 meses no banco, pensa. Quando deu 6 meses, numa assembleia, o pastor me chama à frente e fala para a igreja: estou enviando Jair Anunciação Ferreira para o seminário Batista em Campinas. Isso foi em 2004 já. Hoje eu sou pastor. Mas uma coisa que me marcou muito de tudo isso, eu não sei se o irmão José Maria ainda é vivo. Mal sabe ele que um dia Deus usou a vida dele. Lá na empresa JM. Simplesmente para que eu pudesse conhecer a Deus. Não sei, nunca mais o vi. Nunca mais. Nem nas redes sociais, nunca. Mal sabe ele que hoje eu sou um pastor. Então eu quero deixar para você um toque de esperança e doçura. Talvez você é um ateu. Talvez você está enfrentando uma depressão profunda.
Eu quero dizer para você que depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ela é uma enfermidade, sim, e tem cura. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Hoje eu sou um milagre nas mãos do Senhor. E eu disse: Senhor, quero te servir com o melhor que eu tenho. Pretendo me fazer psicologia o ano que vem. E eu peço que vocês orem pelo pastor Jair. Esse é o meu testemunho de vida. Louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E louvo a Deus pela vida do irmão José Maria, que foi ousado em parar tudo para falar de Jesus para mim. E eu louvo a Deus, porque Jesus me levou numa casa de um casal crentes, fiel e temente ao Senhor. Hoje são meus pais na fé. Esse sou eu. Hoje, pastor Jair, novo homem, para a glória do Deus vivo. Esse mesmo Jesus, que no dia 23 de março de 1999, às 9h30 da manhã, que entrou na minha vida e mudou a minha vida, Ele quer fazer parte da sua vida também. Ele te ama. Ele me ama. E a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado. Talvez você está assistindo esse vídeo aí, do outro lado da telinha, e está faltando Jesus na sua vida. Talvez está enfrentando depressão profunda. Há uma saída, sim. Eu aconselho sempre, na igreja a qual sou pastor, nunca vá a um psiquiatra. Ou, primeira coisa, vai no neurocirurgião. Aqui em Campinas existe o Dr. Nubor Orlando Facuri. Ele trata de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Por que eu falei nessa escala? Porque primeiro nós temos a ansiedade, depois entra o pânico, é onde você não tem vontade de sair dentro de casa, barba cresce, não escova dente, parece um vivo morto. Perde a vontade de viver, o ânimo, tem desânimo de tudo. Aí depois vem a depressão, que é o mais profundo de tudo. É o fundo do poço. E somente Jesus é a saída. Pastor Jair, um milagre. Que Deus te abençoe. Esse é o meu testemunho. Um abraço grande. João 3,16, hein?